Hello guys, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. A mensagem que vocês irão ouvir agora vem do e-mail que recebemos dos nossos ouvintes. E a mensagem diz o seguinte: Olá, eu tenho minha própria história que quero compartilhar com você. Minha história é a seguinte. O que aconteceu comigo foi que havia um tempo em que ajudei um falso pastor a realizar um milagre falso em uma certa igreja. Esta igreja pertence a um homem que é da Nigéria, mas também é administrada por outros sul-africanos. Esse homem costumava ser um pastor convidado na igreja, mesmo que ela fosse dele em segredo. Naquele tempo, quando realizamos esse milagre falso, eu e meu amigo estávamos apenas sobrevivendo, fazendo pequenos trabalhos. Quando estávamos fazendo esses trabalhos, meu amigo foi fazer outro trabalho e eu fui procurar um. Então recebi uma ligação dele perguntando aonde eu estava. Eu disse que tinha saído e não conseguia um trabalho. Meu amigo me disse que encontrou algum trabalho e não poderia terminar sozinho, pois o lugar era grande. Ele me enviou a localização da igreja onde encontrou esse trabalho. Quando cheguei lá, vi que o lugar era realmente grande. Começamos a trabalhar e havia muitas ervas daninhas crescendo ao redor do pátio da igreja, pois era durante a estação das chuvas. Fui designado a usar uma pá e começamos a remover as ervas. Infelizmente, acabamos atingindo um cabo elétrico e não conseguimos terminar naquele dia. Continuamos voltando àquela igreja para fazer o nosso trabalho, até que um dia aquele pastor nigeriano veio e nos viu trabalhando. Ele nos cumprimentou e perguntou de onde éramos. Dissemos que éramos zimbabianos e, ouvindo isso, ele ficou animado. Ele nos disse que queria nos oferecer outro trabalho. Mais tarde fomos convidados e ele nos informou que o trabalho seria ajudar a realizar um grande milagre, um milagre falso. O que devíamos fazer era fingir que éramos profetas comuns que vieram de Zimbábue e que tínhamos sido enviados pelo diabo para atacar esse pastor nigeriano. Fomos informados sobre tudo o que devíamos fazer e tivemos que passar por um que ele chamou de sessão de treinamento diariamente. Durante essas sessões, éramos pagos e prometidos que, após a realização do drama final, receberíamos 50.000 randes em dinheiro. Eu e meu amigo concordamos em fazer um ataque satânico falso contra ele. Todos os dias éramos levados a outra casa em uma localização diferente, onde conhecíamos outras pessoas sul-africanos e estrangeiros que também desempenhavam papéis. Algumas mulheres fingiam ser prostitutas que tinham ido à igreja e atuavam como se estivessem possuídas por demônio da prostituição. Homens fingiam ser deficientes e eram ensinados a atuar como se realmente tivessem uma deficiência. Eu e meu amigo tínhamos um papel diferente, atuar como se fôssemos profetas satânicos falsos, vestindo roupas brancas como muitos profetas do Zimbábue. Fomos treinados sobre o que deveria acontecer e as pessoas que deveríamos observar para obter informações sobre quando agir como se estivéssemos possuídos pelo diabo. Recebemos dinheiro e compramos os tecidos para as roupas brancas que levamos a um alfaiate para confeccionar. No dia da apresentação, vestimos trajes bonitos para que ninguém suspeitasse que éramos falsos agentes satânicos. Durante a semana, esse homem fez ampla divulgação
colocando anúncios em outdoors e distribuindo panfletos, convidando as pessoas para um grande domingo cheio de milagres. Estávamos animados e fomos à igreja, sentando com outras pessoas como se fôssemos normais. O pastor começou a pregar e aqueles que haviam sido treinados foram para a frente. Havia muitas pessoas presentes na igreja naquele dia. Enquanto ele realizava os milagres, recebemos uma mensagem de texto informando que deveríamos ir ao banheiro, que era onde estavam os itens que precisávamos para ataque satânico falso. Esse banheiro era usado apenas pelos pastores e o banheiro que era usado pelos membros da igreja estava trancado. Lá estavam nossas roupas brancas e os bastões que usaríamos para ameaçar o pastor. Mudamos de roupa e assim que saímos do banheiro, começamos a pular e gritar. A maioria das pessoas presentes eram sul-africanas e ficou assustada ao ouvir pessoas cantando e pulando com roupas brancas. Corremos em círculos, cantando, e as pessoas fora da igreja ficaram com medo. Algumas mulheres que amamentavam seus filhos correram de volta para dentro da igreja. O pastor foi informado que o programa estava prestes a começar e ele interrompeu a adoração para que todos pudessem se concentrar em nós. Ele pediu que todos ficassem quietos, pois o Espírito Santo estava presente. Queria que todos se concentrassem em mim e no meu amigo, e não nele. Enquanto ele falava, atuamos como se fôssemos agentes satânicos, gritando que fomos enviados pelo próprio diabo para matar o pastor. Algumas mulheres na entrada da igreja, sabendo do que se passava, estavam apavoradas. Uma mulher desmaiou e eu ri dela, dizendo que suas orações não significavam nada para mim, pois eu conhecia todos os seus pecados. Fomos em direção ao pastor que estava esperando por nós na frente da igreja. Ele pediu que todos ficassem calmos e não tivessem medo. Quanto mais nos aproximávamos, mais atuávamos como se não conseguíssemos caminhar direito, como se estivéssemos em chamas. Ele gritou fogo e o Espírito Santo estava aqui. O diabo também estava aqui. Quando chegamos ao palco, ele começou a gritar por fogo e então começamos a agir como se estivéssemos possuídos. Ele nos disse para voltarmos ao nosso pai, o diabo. Finalmente, quando chegamos lá, caímos no chão, atuando como se ele fosse muito poderoso. Ele continuou a orar por nós e no final do show gritou por fogo. Eu caí da maneira que havíamos sido treinados. Caí de cabeça e após receber o nosso pagamento, meu amigo disse que ele ficou assustado, achando que éramos realmente satânicos. Quando acordei, estava tonto e não conseguia ficar em pé. E todos na igreja acreditavam em tudo. Havia outros 2 homens na igreja que não seguiam o script. Eles começaram a gritar como estivessem possuídos. O pastor quis entrevistá-los porque eles não haviam passado na seleção. Ele pediu à congregação para orar por eles. O que acontece nessas igrejas é que o diácono segura o microfone para a pessoa que recebeu o milagre. Eles têm medo de que você saia do script. O diácono sabe o que você deve dizer e se percebe que você se esqueceu do que deveria falar, entregará
ao pastor. Depois disso, começamos a contar o nosso falso testemunho. O pastor disse que ninguém deveria gravar nada. Ele não queria que isso fosse registrado. Mentimos dizendo que uma equipe da SABC deveria vir para testemunhar aquele grande domingo. Como agentes satânicos conseguimos confundir os jornalistas e impedir que eles viessem. Todos na igreja ficaram maravilhados com o que estava acontecendo. Após nosso testemunho, ninguém sabia que tudo havia sido planejado. O pastor orou por nós e confessamos que viemos ao sul da África com uma missão do Zimbábue para iniciar uma pequena igreja. Quando começamos nossa igreja, era perto da dele e queríamos iniciar pessoas. Depois ele estava levando todos os nossos fiéis. Assim planejamos destruir ele. Quando percebemos que não conseguimos, decidimos atacá-lo espiritualmente e envergonhá-lo diante de sua congregação. O pastor orou por nós e, em seguida, fomos levados para fora, atuando como se estivéssemos possuídos novamente. Fomos levados para a sala de libertação, onde o pastor disse que havíamos sido possuídos por uma legião de demônios e que não seria uma libertação completa naquele dia. Fomos levados para a sala de libertação, onde tiramos as roupas que estávamos usando. Um carro com janelas escuras nos levou de volta à cidade, onde nos deixaram na rodoviária e recebemos 8.000 rands e nos disseram que o chefe nos daria mais dinheiro, mas nunca recebemos o restante. Ele prometeu 50.000 rands, mas só pagou 8.000 rands. Essa é a história do milagre falso que ajudei um pastor a realizar. Queridos ouvintes, essa foi a mensagem que me enviaram. Coisas estranhas realmente acontecem nesse mundo.